quando os professores entendem isso, os professores de escolas normais, para típicas, para pessoas típicas normais, quando as pessoas entendem isso, eles começam a perceber que é muito difícil para o superdotado se encaixar nesse contexto. E aí vem o sofrimento. E aí vem as pessoas que se tornam adultas e dizem que, se pudessem, tiraria essa característica de altas habilidades da vida para poder se sentir mais próximo do normal. Imagina que, para uma pessoa chegar nesse nível de dizer que arrancaria essa alta habilidade, essa superdotação, para se sentir mais normal, imagina o quanto essa pessoa sofreu. Bastante. Então, geralmente, essas pessoas têm diagnóstico tardio. E aí, os pais que não observaram, os professores que não observaram, colocaram essa criança em condições de quê? De sofrimento, sem necessidade alguma. Agora, imagina no ambiente certo, com a estimulação certa. Por quê? Eu preciso trabalhar o emocional dessas crianças. Porque não é fácil, William. Muitos superdotados, muitas crianças e adolescentes superdotados, quando chegam em casa, encontram pais normais. Encontram um pai típico. Entende? Como que vai dialogar com isso, né? Entende? Então fica difícil até para eles entenderem o contexto. E agora, por exemplo, como a conversa entre pais e filhos está cada vez reduzindo mais, muitas vezes eles deixam de prestar atenção nesses detalhes. Por exemplo, faz uma pergunta, o filho faz uma pergunta escabrosa para o pai, o pai olha e fala assim, isso é tal coisa. Aí a mãe, digamos, ou o pai mesmo pensa, meu, de onde esse moleque tirou essa pergunta? Deve ter visto no YouTube, né? Deve ter visto isso no Facebook, deve ter visto isso do avô, deve ter visto isso da avó, deve ter visto isso em outras plataformas e tal. Aí o que acontece? Perde o interesse, não dá a atenção que deveria, mas na verdade o moleque já está dando sinais de que ele é diferente, já tem uma cognição diferente. Então, prestar atenção, William, é o que eu diria para os pais, de maneira geral, para os tutores, prestar atenção nos detalhes, que a gente já falou aqui. Por quê? Porque sim, pode ter um superdotado dentro de casa, um portador de altas habilidades dentro de casa, e que com certeza não terá uma vida fácil. Por quê? Porque a grande maioria, o mundo, na verdade, como você falou, é para a grande maioria. E eles correspondem, em média, somente 4%. O mundo não está preparado, né? O mundo, no geral, não está preparado para isso. Por isso que tem que escolher um contexto em que eles sejam inseridos e que favoreça o desenvolvimento deles, em todos os aspectos, inclusive no aspecto emocional, que é uma das grandes dificuldades que eles têm, né? Eu acho que é mais a consciência, né, professor, que existe superdotados, né? A gente sempre lembra de Albert Einstein ali, né, como se fosse um superdotado, certo? Tem uma alta habilidade, enfim, que desenvolveu alguma coisa fantástica no mundo. Então, eles entendem que superdotação é um cara grande e inteligente, né? Mas ele é, às vezes, muito mais do que isso, né? Ele não é só inteligente, né, professor? Ele tem uma facilidade cognitiva, ele tem um raciocínio muito rápido, ele tem outras características que transformam ele num superdotado, né? Que nem a gente já falou aqui, um cérebro maior, massa branca, que se fala? Substância branca. Substância branca no cérebro, faz mais sinapses, enfim, faz, né, aquela árvore de dendrito dele é gigante, então ele consegue fazer mais conexões e por aí vai, né? É legal a gente falar se a pessoa se acha diferente, né? Qual que é a característica exata de um superdotado, professor? É realmente ele pegar um determinado assunto e aprender aquilo rápido, e aprender, ou ir até o final, ou aprender. Quais são as características, assim, se fosse para citar hoje? O que o professor citaria? Então, eu diria, as principais características que começam a indicar superdotação é dessas que você falou, por exemplo, dessa criança. Começar a desenvolver habilidades muito cedo. Então, elas tendem a andar mais cedo, tendem a falar mais cedo. Desenvolver a teoria da mente mais cedo, ou seja, pensar e refletir sobre os aspectos da vida de maneira muito complexa, muito mais cedo do que o normal. Além disso, eles têm várias potencialidades, eles não têm uma única ilha de conhecimento. Você vai lá e fala com ele sobre matemática, em pouco tempo ele fala bem sobre matemática. Você fala com ele sobre física, em pouco tempo ele está falando bem sobre física. Ou seja, ele consegue desenvolver várias habilidades em pouco tempo de investimento. Aprendem rápido, associam rápido. Isso tudo por quê? Porque tem um cérebro diferente. Alcançam a excepcionalidade em um assunto de interesse muito rapidamente. Por outro lado,
vão sempre apresentar dificuldades em relação ao outro, porque geralmente o outro, o ecossistema que está inserido, não atende às expectativas desse cérebro, que é um cérebro diferenciado no aspecto funcional, porque tem mais conectividade, tem mais substância branca, portanto, tem mais sinapse, tem mais capacidade associativa. Entendi. Então tá, pessoal, eu me acho uma pessoa diferente, certo? Em algum aspecto, né, sei lá, de alguma função minha eu me acho diferente. Mas para eu ter a superdotação, eu tenho que ter essas características de eu ter o hiperfoco, finalizar o conteúdo e depois eu perco o interesse. É praticamente isso. Perde o interesse e começa a ter interesse por outra coisa, vai explorar ao máximo, depois vai esgotar e vai ter, então você vai ter vários interesses, entende? A tendência é você ter vários interesses em coisas, às vezes, William, que não tem nada a ver. Entende? Você está desenvolvendo uma habilidade, sei lá, em arte, que você se interessou, você vai falar muito sobre arte, vai entender muito sobre arte, mas você, quando vê, você está montando ao mesmo tempo, enquanto seu cérebro está descansando da arte, você está montando um robô. É como se eu tivesse a necessidade de performance e a necessidade de um desafio constante. Toda hora eu tenho que estar desafiando. É isso aí. É um cérebro inquieto. É um cérebro inquieto no que diz respeito à busca pelo conhecimento. Entende? Entendo. Pô, isso é bem legal, né? Porque é uma característica bem forte para você se identificar superdotado, né? Então, se você se acha diferente e tem essas características de, pô, toda hora eu tô começando uma coisa nova, sabe? Já terminei aquilo, já entendi, vai para outro, é uma característica principal de superdotação, então, né, professor? Mas sempre lembrando que nem tudo é romântico nessa história da superdotação e das altas habilidades. Essas pessoas têm maior tendência à depressão, a manter-se em uma emoção de tristeza, elas têm mais dificuldade para ter relacionamentos interpessoais e serem compreendidas. Então, existem aí uma série de fatores que também podem, aí não é deles, principalmente, mas principalmente do contexto em que eles estão inseridos, que podem puxar para baixo e, portanto, levar a quadros psiquiátricos, né, que são, portanto, negativos para o desenvolvimento da superdotação. Não, entendi, professor. Se a gente for falar, né, de superdotação e TDAH, professor, o que tu faria a diferença entre um e o outro, né, para a gente eliminar esse assunto aqui, falar assim, ó, você é superdotado e você tem TDAH, porque há uma confusão aqui, né, nisso, né? Qual que é a característica mais diferente que o professor fala assim, ó, a pessoa que tem TDAH tem isso, a pessoa que tem superdotação tem isso. E as duas não se conectam, né? Então, a superdotação, o que acontece que eu falei, que é daquelas grandes habilidades que ele consegue desenvolver em várias áreas, né? O TDAH, ele tem dificuldade de fazer isso. Ele tem dificuldade de aprender exatamente porque ele não consegue manter o quê? A atenção, que é aquela circuitaria que eu falei, colinérgica, aqui na região do córtex pré-frontal, que mantém você atento. E para você aprender algo, você precisa ter atenção, para depois que você ter atenção, você ir lá e focar. Lembra que eu falei? Então, a atenção é focar em você. Eu estou vendo você aqui agora. Mas agora eu quero focar em algo específico. Então, agora eu vou olhar para os seus olhos e vou pegar os detalhes dos seus olhos e vou aprender sobre eles. Isso é um indivíduo que tem TDAH, ele tem dificuldade de manter a atenção. Então, se eu tenho dificuldade de manter a atenção, muito menos de manter o quê? O foco em alguma coisa por muito tempo. Daí, dificuldade de aprendizado.